Pessoal, dando início à nossa primeira monitoria, né, de cálculo 1, vamos dar um reforço na seção 7. É uma seção bem fácil, na verdade. A gente vai realmente só reforçar caso tenha ficado alguma dúvida. E é realmente uma seção que é muito bom dominar, sabe? Porque é uma questãozinha que sempre está ali, o Pires gosta bastante, principalmente a aproximação quadrática, então é bom dominar, porque é um ponto assim, quase de graça, sabe? Dando início assim aqui, eu vou ser bem breve na questão teórica, vou passar mais tempo nas questões mesmo, até porque eu acho que é até melhor, né? O conteúdo teórico cada um pega de uma forma, mas eu tentei fazer um resumo aqui bem sucinto para auxiliar vocês. Aqui eu coloquei uma definiçãozinha e tal, o que basicamente é a aproximação, né? Vocês não precisam entender toda a parte teórica aprofundada. Realmente é tipo aproximando uma função muito perto de um ponto. É basicamente um círculo em volta de uma bolinha. É uma aproximação, sabe? A gente tem dois tipos de aproximação. A gente tem até mais, mas aqui em cálculo 1 a gente só trabalha com essas duas, que é a aproximação linear, que é uma reta tangente já naquele ponto, tangenciando. E a gente tem a aproximação quadrática, que aí ele mexe com a curva mesmo e faz uma parábola, de forma que a aproximação quadrática é uma evolução, digamos assim, da aproximação linear. As duas são aproximações corretas, mas a aproximação quadrática é uma aproximação mais precisa que a aproximação linear. Mas, de forma prática, vocês não precisam saber de nada disso, sabe? O Pires dificilmente vai cobrar essa parte teórica ou alguma comprovação disso. Vocês precisam saber usar a fórmula. É, e basicamente são essas duas. Por que, que eu falo que a aproximação quadrática é uma evolução da linear? Não é como que fosse uma evolução, mas é uma forma melhor, mais precisa de calcular. Tanto é que a gente usa a aproximação linear dentro da quadrática. Eu coloquei mais para frente no slide, mais ou menos uma taxa de aproximação que elas têm, e a quadrática é superior. Vocês, de forma prática, vocês só precisam decorar essas fórmulas. Por que, que eu gosto de colocar o L aqui em vez de todo esse termo aqui? Porque você decora esse termo aqui e decora só essa outra parte. Não precisa decorar toda a fórmula. Embora seja igual à mesma, eu acho que assim fica mais fácil de decorar, pelo menos para mim. Não ficou tão bom assim no slide, por conta realmente da fonte, mas aqui a gente vai trabalhar com a derivada primeira e aqui com a derivada segunda. Pronto, eu coloquei aqui alguns macetes. Não sei se vai cair na prova, porém, são alguns macetes já pronto, que tipo, por que já pronto? Porque já foram testados. Bateu a aproximação linear de seno, você já pode colocar x, tanto linear quanto quadrática. Se vocês forem fazer na prática, tem até no slide do professor Pires, lá são formas de você ganhar tempo, sabe? Caiu alguma função que envolva um desses, seja trigonométrico, exponencial ou potencial, vocês podem só ter decorado e já colocar lá. Você só explica, dado tal método e tal, comprova-se isso. Mas não é nada de outro mundo, são funções bem fáceis de derivar, então não é nada que vai pegar muito do seu tempo numa prova. Mas você tendo decorado é bom. Aqui a visão gráfica, como eu falei, essa daqui é da aproximação linear, né? Pronto, não é da aproximação linear, são as duas. Porém, se você observar, essa reta azul é a aproximação linear e a vermelha é a aproximação quadrática. A linear, ela se distancia mais rápido que a quadrática. Então, até certo termo, ela é precisa. Depois disso, a quadrática fica mais precisa. Aqui eu coloquei uma resolução, mas vocês podem olhar depois, isso aqui foi só um método de resolução. Eu não acho nem que o professor Pires vai cobrar uma dessa. Por quê? Porque ela pega muito tempo. Ela é demorada, você tem que partir a função em duas, né?
Porque na realidade são duas funções multiplicadas. É a menos 2x sobre 1 vezes 1 sobre a raiz. Aí você tem que usar a regra do produto, depois a regra do quociente. Então leva bastante tempo. Eu acho que dificilmente o professor vai colocar essa questão. Mas é bom praticar. Ela, eu acho que se você conseguir fazer essa questão aqui, você já pode pular para o próximo conteúdo que você está sabendo. Aqui é um macetezinho, mas tá bem intuitivo. Aqui é uma aplicação real, né? Eu sempre vou buscar botar alguma aplicação real nas nossas monitorias, porque muitas vezes a gente fica fazendo essas matérias da matemática e tal, e não vê muito sentido, né? Mas na vida real mesmo, o cálculo é o que move o mundo. O cálculo, a álgebra, são matérias que, tipo assim, boa parte dos alunos tendem como só mais uma matéria para encher a grade, são na realidade a explicação do mundo em forma matemática. Eu não vou fazer esse daqui até porque é bem trabalhoso, mas é uma aplicação real. A gente usa tanto no GPS quanto na relatividade. É aqui um pequeno resumo, né, da questão da precisão. Como eu falei, a quadrática é bem mais precisa. Na calculadora você consegue achar essa aproximação real, mas a quadrática chega bem perto disso. Se eu não me engano, até 6 casas decimais. Mais um resumozinho. Alguma dúvida na teoria? Alguém está com alguma dúvida? Pronto. Ah, Thierry, eu posso sim, mas tá tudo no site. Você quer que eu volte ou você olha lá? Eu vou até dar um resumo aqui para vocês como está o site. Aqui tem a nossa parte inicial, aí coloquei as sessões, listas de exercício, mídias profissionais e tal. Se você vier aqui em cima, vai ter aulas gravadas. Essa aula vai para lá. Aqui eu vou colocar os trabalhos de vocês que o professor Pires está passando agora. E aqui está a parte que o Thierry perguntou. Aqui está o material da monitoria. Esse slide está disponível já há uma semana. Eu vou buscar colocar ele sempre na segunda. Aqui tem um resumo que eu fiz à mão. Aí tem os macetes e também como vocês devem responder essas questões, né? E eu garanto para vocês, esse modelo de questão aqui, anotar os dados, explicar seu raciocínio, enumerar as fórmulas, pode ser um pouco chato no começo, a gente está saindo do ensino médio, mas vai ser o modelo que vocês vão usar o resto da faculdade. Não tem para onde correr. Até porque muitas matérias você não vai conseguir pontuar toda a questão, então você explicando seu raciocínio, você já garante alguns pontos ali. Coloquei aqui dois vídeos também que eu acho que explica bem o raciocínio. Eu assisti esses vídeos para comprovar. E aqui tem um material extra, caso vocês queiram olhar, né? Tem todas essas duas playlists aqui para mim. São mais que o suficiente para passar com 8 nessa matéria. São, assim, realmente professores de altíssima qualidade. Em álgebra linear também. E aqui algumas listas que eu vou colocando com o passar do tempo. Tudo ok? A gente pode dar prosseguimento para as questões? Alguém dá um legalzinho aí? Show, Thierry. Eu selecionei algumas questões aqui. Vocês vão ver que são questões fáceis. Na verdade, o assunto é fácil em si, né? E dificilmente o professor vai pegar pesado nesse assunto. Na verdade, da P2, o assunto mais pesado possivelmente vão ser taxas relacionadas, né? Que são aquelas questões contextualizadas e tal. Mas esse assunto tende a ser bem fácil. Porém, você tem que ter dominado bem a P1, a questão da derivada, né? Porque aqui
o professor Pires, em especial, ele gosta muito de cobrar é, exponencial, logaritmo natural. Então você tem que ter muito bem consolidado a questão da derivada. Você sabendo derivar, você é uma questão a mais. Deixa eu ver. Então eu acho que a gente pode dar início aqui, né? A primeira questão que eu selecionei foi. Eu busquei selecionar as questões que o professor gosta de cobrar. Não vai ser nada algo muito demorado, até porque a gente não tem tempo, mas também não vai ser algo tão fácil. A primeira vai ser a aproximação quadrática de exponencial na 3x em x igual a zero. Eu não vou buscar fazer tão retinho, por conta que realmente do tempo, então não dá para fazer um material tão detalhado. Mas no site está bem organizado. Então, o primeiro passo é selecionar os dados, né? Como eu falei. Deixa eu colocar só aqui melhor. Aqui a gente coloca a nossa função. X0 igual a zero. A fórmula. A fórmula, eu confesso para vocês que nem eu tenho decorado. Mas se você tendo essa fórmula decorada, você matou a questão. Tem uma fórmula de chegar nela por dedução, mas eu acho muito difícil. Então é melhor realmente decorar. Que é f de x0 mais f' de x0 x menos x0 mais f ao quadrado de x0 x menos x0 ao quadrado. Uma coisa que possivelmente vai acontecer na prova é o x0 partir de zero. Então, se o x0 é zero, o que a gente pode fazer? Resumir a fórmula. Qual é a questão de organização? A gente consegue cancelar isso para zero e isso para zero. Então, a gente chega em uma nova fórmula. Todo mundo entendeu até aqui o que eu fiz? Eu não consigo ver a tela, mas eu vou deixar tudo no mesmo. O que eu recomendo vocês fazerem para não se perder nessa questão? Ela é bem fácil de se perder. Então, vocês já sabem que vão precisar da função, da derivada dessa função e da derivada segunda dessa função. Então você faz uma tabela resumo. Depois fica bem mais fácil de jogar na fórmula. A derivada de e na 3x. Como eu falei, você tem que ter muito bem fixado no seu subconsciente a questão da derivada. A integral de e na x é e na x, porém a integral de e na 3x não é e na 3x. Então a gente tem que calcular só a derivada. A gente pode calcular bem aqui. É igual, pela regra da cadeia, né? E na u, derivada de na u, vezes 3x integral. Ou integral não, derivada. Todo mundo entendeu? Integral de e na u, é na u, derivada,
vezes a derivada de 3x. Que o x é o número constante, então corta, né? Não, a derivada de x é 1. Então, vai dar 3. 3 é na U. Que é igual... Nós temos que achar também a derivada segunda antes do nosso processo. A derivada segunda é basicamente a mesma a derivada da primeira função duas vezes. A gente já fez a primeira derivada e agora calcula a segunda. Tem a notação bonitinha, que é d ao quadrado dx ao quadrado. Aí no caso seria para a gente calcular a primeira. Mas como a gente já calculou essa derivada aqui, a gente pode só repetir a mesma notação. D sobre dx. De 3 na 3x. A gente não vira um integral ainda, né? Mas a derivada ela segue a mesma lógica da integral. Aqui é constante, a gente não calcula. Então a gente vai olhar novamente só para essa função aqui. Ficaria tipo assim. E derivada de na 3x. Como nós já calculamos essa derivada aqui, a gente pode só repetir. Isso aqui vai dar 9e na 3x. A gente vem aqui e coloca. Porém, essa é a derivada sem a gente jogar o valor de zero ainda. Então, o que acontece quando a gente joga o valor de zero dentro? A gente vem bem aqui, igual e na 3 vezes zero. Vai dar e na zero, vai dar 1, né? Qualquer número elevado a zero dá 1. F' de zero, jogamos o valor de zero dentro. E na 3 vezes zero é igual a 3 vezes e. 3 vezes 1 dá 3. A derivada segunda segue a mesma lógica. A gente já viu que vai dar o valor que antecede a derivada, né? Ou o exponencial. Então a gente pode só repetir. Agora que a gente tem nossa tabela resumo, vocês fazem isso de forma organizada na prova, para o professor entender o raciocínio de vocês. Coloquem essa parte de preferência bem aqui, bem organizadinho. O professor vê que vocês calcularam a derivada e vocês só colocam o segundo passo, né? Eu gosto de enumerar assim nas minhas provas. Eu acho que o maior aprendizado de física 1 e cálculo 1 é realmente esse estilo de prova. Você tem que saber enumerar fórmula, você tem que saber estruturar seu raciocínio, que vão nas matérias seguintes vão ser assim, algo crucial, sabe? Então a gente pode só jogar os valores na fórmula agora. F de x vai ser aproximado. Quanto foi o f de x0, né? Eu tenho aqui anotado, eu vou só coletar daqui, para não ter que ficar subindo a tela. No final, vocês sempre coloquem, tipo, alguma finalização assim. Tipo, nesse sentido. Organizando. A nossa aproximação vai ser igual
1 mais o 3x. Tirem sempre do parêntese. Tentem deixar a fórmula o mais enxuta possível. E finalizado. Há alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo ok? Show. Pessoal, a gente pode dar continuidade? Alguma dúvida antes? Thierry, Everton, tudo ok? Eu creio que sim, né? Show, Thierry. A segunda questão que eu selecionei foi uma envolvendo LN. Todas as questões são bem básicas. O professor Pires dificilmente vai cobrar uma. A última questão da prova dele, que ele cobrou. A última não, que ele cobrou em 25.2, está nas anotações. Vocês vão ver que é o mesmo estilo. Ele usa ou exponencial, ou pi, ou LN. A segunda que eu escolhi foi a aproximação quadrática de ln de 1 mais 2x em x0 igual a zero. É uma dúvida, né? O que aconteceria se esse x0 fosse diferente de zero? Fosse, por exemplo, 2. A única coisa que ia mudar é que a gente não ia cancelar aqui esse x0. A gente usaria, no lugar do 0, um 2. O que eu fiz aqui? Eu só manipulei passos, né? Porque eu ia ter que fazer x menos 0. Ia dar x de qualquer forma. Então eu só adiantei. Deixa eu... Não lembro como que puxa. Não lembro como puxa a fórmula lá para baixo, mas tudo bem. A gente escreve aqui novamente. Dados. F de x vai ser ln de 1 mais 2x. x0 igual a 0. A fórmula vai ser... Eu não vou fazer aquele passo de cortar o zero, por conta que eu já fiz na outra, né? E vai ficar no vídeo. Então eu vou só pular para a gente ganhar tempo. Show. Vamos fazer aquela tabela resumo da outra questão. É um estilo de padronização que eu gosto de adotar, até mesmo para a fixação do conteúdo. Você padronizar um estilo de questão, você acaba fixando melhor. Então, vamos começar. F de x vai ser ln de 1 mais 2x. A derivada disso tem que ser pela regra da cadeia. A gente vai lá para baixo agora para ficar mais organizadinho. A derivada de x de ln de 1 mais 2x, regra da cadeia. Tudo que envolver ln, cosseno, e na x e o número que vem dentro da função for diferente de x, você vai ter que usar a regra da cadeia. Você decorando isso, você matou o cálculo 1. Você não tem para onde correr. As questões não conseguem fugir disso. Então vai ser ln de u, derivada, vezes a derivada de dentro. Vai ser igual a ln de u vezes 2, né? Aqui a derivada vai ser 1, porque todo mundo sabe, né? Aqui
é igual a derivada de 1 mais a derivada de 2x. Isso é diferente se fosse... tudo bem se fosse 1 ia dar a mesma coisa. Mas caso fosse 2 vezes 2x, aí é a regra do quociente. Do produto, perdão. Igual a 2 ln de 1 mais 2x. Ou não, peraí. A derivada de ln de u eu esqueci, pessoal. Perdão. A derivada de ln de u é 1 sobre u. Eu esqueci de derivar ela. Um sobre u vezes 2. Agora a gente volta o u. Vai ficar basicamente 2 sobre 1 mais 2x. Agora a gente deriva isso novamente. Que aqui a gente pode fazer um pequeno macetezinho. A gente fazendo a derivada de 2 sobre 1 mais 2x. Vocês concordam que isso aqui está elevado a 1? Vocês vão usar isso bastante em cálculo 2, essas alterações aí. E vocês concordam, caso eu passe esse denominador para cima, ele vai como negativo? Vai ficar mais ou menos isso aqui. A menos 1. Agora, se vocês observarem, a gente caiu numa derivada novamente. Derivada da multiplicação. Adiantando isso aqui, vai ser o linha vezes v mais v mais o vezes v', vai dar menos 4 sobre 1 mais 2x. Só aplicar isso aí que vai dar certo. Agora a gente vai aplicar nosso valor. Então, f de 0 vai dar ln de 1 mais 2 vezes 0. Ln de 1, porque aqui vai zerar, né? Então, ln de 1 é igual a 0. A derivada dentro de 0 vai dar 2 sobre 1 mais 2 vezes 0. Zero aqui vai dar 2 sobre 1 igual a 2. A derivada segunda vai dar menos 4 sobre 1 mais 2 vezes 0 é igual a menos 4 sobre 1 igual a menos 4. A gente pode agora só jogar na fórmula. Eu posso repetir a fórmula aqui. É sempre bom vocês repetirem o máximo possível, até para não se perder, não deixar passar nada.
mas não precisa necessariamente. F de x0 deu 0. A derivada deu 2 vezes x, que a gente não sabe quem é. Vai depender da função. Menos 4. Então fica menos 4 sobre 2 vezes x0 vezes x ao quadrado. Aqui vai dar menos, né? Menos 2x ao quadrado. Organizando tudo. Show. Alguma dúvida, pessoal, quanto a essas duas questões que a gente trabalhou? Quem tá sem dúvida, coloca um legalzinho aí. Eu tô na chamada agora. Show. E a terceira e última questão vai ser todas as questões são nesse modelo. Questão cosseno de 2x. Por que eu não busquei trabalhar uma questão mais detalhada? Por conta do tempo. Uma questão mais detalhada iria pegar quase toda a nossa monitoria, assim, para explicar ela detalhadamente. Porém, você aplicando todo esse conceito, fazendo a tabela certinho, aplicando o valor depois, dificilmente você vai conseguir se perder. E você dominando as bases da derivada, então realmente não tem como errar, sabe? E fazendo com exemplos mais simples, porém bem feitos, não tem para onde correr. Aqui eu não vou fazer nem a questão dos dados, eu vou fazer mais rápido, por conta do tempo. A gente vai montar nossa tabela, como de costume. Isso é mais um conselho meu. Vocês padronizando as questões de vocês, não tem como você esquecer. E às vezes você até esquece, porém, por conta que você se acostumou a responder a questão daquele estilo, você acaba decorando, vem um insight na hora. Você faz a questão, de tanto você fazer aquele estilo de questão, você acaba decorando. Então agora vamos para a derivada de cosseno de 2x. Regra da cadeia, como eu falei. Nessa questão eu não vou fazer, por conta do tempo mesmo. Mas pela regra da cadeia vai dar derivada de cosseno, né? No trabalho, no PDF que eu coloquei lá, tem explicando certinho o círculo trigonométrico. Que aí um lado deriva, para o outro integra. E o cosseno está bem aqui. Então depois de cosseno vai vir menos seno. Então vai dar 2 menos seno de 2x, que vai dar... Vou colocar aqui na frente. Só organizando, como eu falei, é sempre bom organizar. Coloca o sinal de menos aqui e deixa a função positiva. Fica mais fácil de derivar. A derivada segunda dessa função, lembrem do que eu falei. Tudo que for constante, ou seja, um número, você ignora.
Então a gente vai derivar só seno de 2x. Então segue a mesma lógica. A gente coloca o menos 2 na frente, abre parênteses. Qual a derivada de seno? Cosseno. Então vai dar, pela regra KD, o 2 vem para fora, né? 2 cosseno de 2x. A gente reorganizando, passando o menos 2, né? Multiplicando pelo 2. Vai dar menos 4 cosseno de 2x. Aplicando o valor de zero, cosseno de 2 vezes zero é igual a cosseno de zero. Vocês já sabem ler isso, cosseno de zero, cosseno de 90 graus. O professor Pires já falou isso. Só uma dúvida. Vocês sabem, tipo, bater o olho e ver, tipo, cosseno de zero é 1. Vocês já têm isso em mente? Depois eu posso dar um material reforçando essa parte, para bater o olho e já saber. Cosseno de zero vai dar 1, por conta do círculo trigonométrico, né? O cosseno é o eixo x e o seno é o eixo y. Esse zero é como se fosse 0 graus. Então ele está bem aqui, ó. E no ponto 0, 0. Não, no ponto 1, 0. Porque isso aqui é um círculo de raio 1. Então, qualquer canto desse lado aqui vai ser lado 1. Então, o que, que a gente tem? Aqui é o lado 1, 0. Aqui está no 0, 1. Aqui está no 0, menos 1. E aqui vai estar no menos 1, 0. Isso, assim, só contextualização. Caso vocês achem necessário, eu dou um resumo mais detalhado disso aqui. Cosseno de zero vai dar 1. Jogando esse valor dentro, vai dar menos 2. Seno de zero, praticamente, né? Seno de zero é 0. 0 vezes menos 2 vai zerar. Vamos para a derivada segunda. Vai dar menos 4. Cosseno de zero. Cosseno de zero, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Então agora é só correr para o abraço. Joga na fórmula. Substituindo os valores. Lembrando, galera, realmente, tipo, detalhem. Cada coisa que vocês fizerem, detalhem. Tipo, coloquem nem que seja assim. Para a folha de vocês ficar realmente, tipo assim, bem detalhada, sabe? O professor saber que você estava entendendo do assunto. Então, vai dar f de x, aproximadamente f de x0, vai dar 1, mais a derivada, né? 0 vezes x. Então, aqui vai cortar. Já vai para 0 logo de cara. A derivada segunda, menos 4 sobre 2 vezes x ao quadrado. Então, aqui vai dar menos 2, f de x, aproximadamente 1, menos 2x ao quadrado. Show. Alguma dúvida, pessoal, em relação a essas questões? Vocês dominando esse modelo de questão, eu acho que realmente não tem como errar.
a questão da prova é nesse estilo, realmente, tipo, só pode cobrar um detalhezinho ou outro. O detalhe não vai cobrar, na verdade, só vai mudar a função. Ele pode cobrar com pi, pode cobrar envolvendo. Não tem como fugir disso, na verdade, eu não consigo imaginar. Pode dificultar? Pode, na verdade, mas ele não vai dificultar por quê? Por conta que, pelo tempo de prova, é impossível vocês fazerem uma questão detalhada, mais que essa, e mais 4 questões. Então, foi isso que eu preparei de questão por hoje. E eu gostaria de saber, ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Por que eu não expliquei função linear dentro, né? Porque você fazendo a função quadrática, você está fazendo a função linear, que a linear vai dentro da quadrática. Então, ficou alguma dúvida? Então, eu posso pular para o próximo assunto, sem peso na consciência de ter reforçado esse conteúdo. Show. Eu vou só tirar um print da tela aqui para colocar a presença de vocês. Eu peço desculpa pela anotação na hora da agora, por conta que eu não tenho costume de usar a mesa digitadora. E também essa foi a minha primeira monitoria. Mas muito obrigado pela presença, pessoal. E qualquer coisa vocês podem mandar mensagem. A monitoria não precisa ser só nesse momento. Vocês podem mandar mensagem se tiver com dúvida ou quiser alinhar o momento para responder questão junto, pedir algum macete. Eu tô aí para isso. Então podem entrar em contato. E eu creio que seja isso por hoje. Tudo ok? A gente pode finalizar? Pois muito obrigado, viu, pessoal? A gente finaliza por aqui. Eu vou estar sempre colocando coisa no site que podem ajudar vocês. E é isso. Tenham todos uma boa noite.